Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe, e nesse vídeo nós vamos falar sobre fenômenos ondulatórios, ou melhor dizendo, nós vamos continuar a falar sobre fenômenos ondulatórios, só que agora esses fenômenos vão passar a ser analisados em um aspecto bidimensional. Ou seja, nos vídeos passados, nós chegamos a falar sobre a onda se propagando em uma corda, e aí falamos dos fenômenos tanto da reflexão quanto do fenômeno da refração das ondas em cordas, até mesmo quando, no caso da refração, quando eram cordas diferentes, né? Tanto a refração quanto a reflexão. Nesse vídeo, a gente vai começar a falar também desses fenômenos, só que agora com essa análise aí bidimensional. Bom, antes de tudo, o que vai diferenciar desse aspecto para um aspecto bidimensional é que agora a minha onda ela se propaga em uma superfície. Então, eu posso ter diversos formatos para essa onda se propagando em uma superfície. Aqui eu tenho um formato, né? Eu tenho uma onda sendo gerada aqui, então aqui seria a minha fonte, e essa onda ela tem um formato circular. Já nesse outro caso, eu tenho aqui a formação de ondas retas, e aí essa formação de ondas retas é porque está sendo gerada aqui, essa perturbação em uma cuba de ondas está sendo gerada por uma régua. Mas, de qualquer forma, eu tenho aqui as minhas cristas sendo formadas, né? Distância entre duas cristas, um comprimento de onda. Minha crista sendo formada aqui em cada pontinho, distância entre duas cristas consecutivas, né? Ou dois vales consecutivos. Nosso comprimento de onda, o meio não muda, está sendo da mesma forma, então a velocidade é a mesma. E uma outra coisa que vale a pena a gente falar é o seguinte, ó, aqui eu tenho os meus raios de propagação sendo apontados para todas as direções, né? No caso dessa onda circular, então para cá eu tenho um raio para cá. Então, esses são os raios e aqui as nossas frentes de ondas, né? Que a gente já chegou a estudar sobre isso. E aqui eu tenho os raios nessa direção aqui, ó. Então, aqui estão os nossos raios, né? Formando 90 graus com as frentes de ondas e eu tenho as frentes de ondas se propagando para cá, ok? Então, essa é só uma exemplificação de uma análise geral que a gente pode fazer. Bom, mas para falar sobre ondas bidimensionais, né, e sobre alguns fenômenos, a gente pode utilizar um princípio conhecido como princípio de Huygens, que ele foi pensado, né, ele foi formulado inicialmente lá em 1678, no século 17. Então, Christian Huygens foi um físico e astrônomo holandês, e ele, estudando sobre a propagação da luz, né, na sua obra Tratado da Luz, publicada em 1690, ele começa ali a pensar que a luz ela se propaga através com a propagação ondulatória e não com a propagação corpuscular, que era o que era defendido pela maior parte da comunidade científica da época, né? Justamente por ter Isaac Newton como um defensor. E esse dilema, né, que a luz se propaga como onda, que a luz se propaga como partícula, isso vai perdurar até mais ou menos o início ali do século XX, quando Albert Einstein ele mostra ali a dualidade onda-partícula, né? A luz vai se comportar tanto quanto onda quanto como partícula, mas em vídeos posteriores a gente fala sobre isso. Então vamos analisar o que seria esse princípio de Huygens. Bom, para falar sobre esse princípio de Huygens, existe uma série de vídeos chamada, né, A Física e o Cotidiano, feita pelo governo da Bahia. Já é antigo, já. A gente consegue encontrar em alguns canais no YouTube um videozinho ou outro, né? É difícil a gente encontrar todos eles, mas nesse link que está logo aí no slide, é possível vocês depois obterem esse vídeo na íntegra. Mas aqui eu vou passar só um pedacinho que ele fala sobre o Christian Huygens. Christian Huygens apresentou em 1678 uma teoria ondulatória convincente para a luz. O princípio de Huygens explica como uma onda avança em um meio. Ele estabelece que todos os pontos de uma frente de onda podem ser considerados como novas fontes de onda secundárias. Depois de um determinado tempo, a nova posição da frente de onda pode ser obtida traçando-se uma superfície tangente chamada envelope às pequenas ondas irradiadas por esses pontos.
O processo se repete e a frente de onda vai avançando progressivamente. Então, a gente viu ali que a frente de onda vai avançando progressivamente, né? Foi isso que ele tinha terminado ali de falar. Era só essa introdução mesmo que eu queria mostrar para vocês. Mas o que seria esse princípio de Huygens? A gente percebe, deixa eu só mudar a cor da minha caneta aqui, e, por exemplo, quando eu tenho uma perturbação feita na superfície de um lago, a água vai ter esse formato circular aqui. O que o Christian Huygens ele conseguiu chegar na dedução é justamente da seguinte, ó, se aqui eu tenho uma fonte, essa fonte ela vai gerar uma onda circular, e essa onda circular, no caso, eu vou pegar que vai aqui do ponto A até o ponto A'. Só que essa nova frente de onda, ela pode servir para novas fontes secundárias e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, essas novas fontes secundárias, né, que vão criar minúsculas ondas ou ondículas, né, segundo alguns autores. Aqui eu tenho, por exemplo, essa ondazinha aqui, ó, com essa frente de onda para esse pontinho. Para esse outro pontinho, eu tenho essa nova frente de onda. Para esse outro pontinho, eu tenho essa nova frente de onda, essa nova fonte de onda e assim por diante. E aí vai chegar uma reta aqui que tangencia essas frentes de onda, que seria uma nova frente de onda sendo gerada. Então, esse é o princípio de Huygens. Ele diz que cada frente de onda tem ali minúsculas e infinitas, né? Aqui eu mostrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos aqui, mas na verdade são infinitos pontinhos, infinitas ondículas que vão sendo formadas por aqui. E aí essas novas ondas que vão sendo formadas vão criar novas frentes de ondas e assim sucessivamente. Então, o Christian Huygens ele consegue estabelecer isso para qualquer formato de onda, não só para ondas eletromagnéticas, não só para o caso da luz, mas para qualquer uma. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui uma onda que seja plana, como foi o caso daquela onda gerada por uma régua, né? Então, aqui, cada frente de onda vai gerar uma nova e está aqui o envelope, ó. Está aqui a envoltória para a nossa nova frente de onda. Então, seria cada um desses pontinhos. Bom, através desse princípio, a gente consegue explicar os fenômenos da reflexão, da refração, usando o princípio de Huygens, e também, né, o que é mais fácil aí de ser demonstrado é justamente o fenômeno da difração. Ah, Felipe, mas eu ainda estou em dúvida se isso acontece realmente. Então, aqui, ó, a gente tem uma fotografia, ondas planas sendo geradas, e aí seria como se fosse aqui, ó, aqueles infinitos pontos, e quando chega nesse pontinho aqui, a minha onda já passa a ter um formato apenas circular. Ou seja, seria como se cada pontinho desse aqui na nossa nova frente de onda fosse uma nova fonte para as frentes de ondas posteriores. E aqui é a mesma coisa, existe uma fendazinha aqui, nesse ponto. Aqui eu tenho a minha onda original se propagando, e aqui é como se tivesse uma nova frente de onda se propagando. Então, é uma demonstração de como que funciona aí o princípio de Huygens, ok? Então, nesse vídeo a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar aí sobre a reflexão, sobre refração e os demais fenômenos ondulatórios, tanto utilizando o princípio de Huygens quanto utilizando algumas outras formulações.